Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando o PET 6, semana 1 do PET 6, e o nosso tema aqui vai ser poliedros e relação de Euler. Bom, já dando início aqui, a palavra-chave de hoje vai ser poliedros. Me manda lá no WhatsApp a palavra-chave para vocês garantirem a presença da aula daqui de hoje. Então vamos lá. Olha, há dois tipos de sólidos geométricos. Nós temos então, sólidos geométricos também podem ser como figuras geométricas, tá? Corpos redondos e poliedros. Essa definição eu peguei do PET de vocês, está tudo lá. Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma superfície com forma curva e têm a característica de rolar ao ser colocado em determinada posição sobre um plano inclinado. Alguns exemplos, então, de corpos redondos que nós temos são o cone, o cilindro, a esfera. Então, esses são exemplos de corpos redondos, né? A própria palavra aí, olha, corpos redondos, o próprio termo, já dá algo como essa expressão mesmo, de algo ser arredondado, ter formatos redondos e tudo mais. Nós também temos os poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são planas e poligonais. Então, para isso, nós temos aqui alguns exemplos de poliedros, que são, no caso aqui, nós temos a pirâmide, nós temos um prisma de base triangular, prisma de base hexagonal e ainda um octaedro. Então, olha, esses aqui são exemplos de superfície, são exemplos de poliedros, né? Eles têm superfícies planas e poligonais. A palavra polígono, ela dá a ideia do quê? De triângulos, quadrados, quadriláteros, de um modo geral. A gente também tem os pentágonos, hexágonos. Então, são todas aquelas figuras planas mesmo, que nós temos aí. E ainda, num poliedro, nós temos a face, que são cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Nós também temos a aresta, que é o lado comum a duas faces do poliedro. Nós também temos o vértice, que é o ponto comum a três ou mais arestas do poliedro. De uma forma mais simples, aqui a gente pode falar que a face é realmente a parte lateral aqui que nós temos, ou o lado, é como se fosse o lado aqui da minha figura. Como a aresta e vértice, no caso do vértice, seriam essas quininhas aqui que nós temos na nossa figura. E a aresta é aquele valor ali, olha, aquele valor não, aquela reta realmente que liga as nossas duas quinas, os nossos dois vértices. Então, essa seria, no caso, a aresta. Então, aqui a gente também tem um exemplo aqui melhor, que pode ser mais bem ilustrado ainda, entre face, aresta e vértice. Então, olha, no caso aqui, a face é realmente a parte lateral, né, o lado da minha figura. A aresta é esse risquinho aqui que une os meus vértices, e os vértices são essas quininhas que nós temos aqui. Então, ainda o nosso poliedro ele pode ser classificado em poliedro convexo e poliedro não convexo. Para isso, como que a gente pode fazer esse tipo de classificação? Essa classificação estava lá em um dos livros do Dante que eu peguei, e nós temos o seguinte: um poliedro convexo é aquele poliedro que, pensa na figura aí. Essa figura, se a gente pegar um palitinho e colocar nela, ela vai ter 2 pontos. Apenas 2 pontos. Nada mais que isso, nada menos que isso. 2 pontos apenas. Olha só. 1, 2. A nossa interseção dos lados, né, das nossas faces com esses palitinhos ali são apenas 2. No caso de ser um poliedro não convexo, vai acontecer o seguinte. Nós teremos, olha, 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui, no caso, 4 pontinhos, 4 pontos de interseção aqui. Isso no caso de um poliedro não convexo, tá? Então aqui nós temos também, olha, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 4 pontos no caso do poliedro não convexo. Ok? Entenderam aqui? No caso, de novo, do poliedro não convexo, nós teremos 3 ou mais pontos de interseção aí, colocando esse risquinho. E no caso de um poliedro convexo, nós teremos apenas 2 pontos de interseção. Christian, mas realmente fica muito difícil eu ficar imaginando, às vezes, uma figura, traçar um pontinho, realmente é complicado, eu entendo. Mas para evitar isso daqui, então, nós temos então a relação de Euler. Essa relação de Euler aqui, a gente consegue identificar, a gente consegue realmente utilizar ela para poder identificar os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Vamos ler aqui e depois eu explico melhor isso. Olha,
A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é dada pela seguinte expressão: V menos A mais F igual a 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas, F é o número de faces. Então, nós temos aqui que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. E somente no caso de poliedros convexos essa relação é verdadeira, onde nós pegamos ali, olha, o número de vértices, subtraímos o número de arestas e somamos com o número de faces, somente no poliedro convexo essa resposta vai ser 2. Se a nossa resposta, né, o resultado que a gente obter ali, for diferente de 2, esse vai ser um poliedro não convexo, ok? Vamos então aos exemplos. Nosso primeiro exemplo é também a primeira atividade lá do PET de vocês que eu peguei, e nesse caso aqui nós temos um cubo. E esse cubo aqui a gente vai ter que avaliar os números de vértices, arestas e faces e depois substituir eles na nossa relação de Euler. Vamos por partes aqui. No caso, os vértices, igual eu falei para vocês, os vértices são essas quininhas aqui, olha. E no cubo nós temos um total de 4, 5, 6, 7, 8. Um total de 8 quininhas. Então, ou seja, 8 vértices. Vamos lá, então, no caso das arestas. As arestas vão ser esses risquinhos aqui, então, olha, que realmente que ligam os nossos vértices. Aqui na parte de cima nós temos 4 arestas. Aqui na parte de baixo do cubo eu tenho mais 4 arestas. E ainda eu tenho mais 4 arestas aqui, olha, na vertical. Ou seja, então eu tenho um total de 12 arestas no cubo. E o cubo, de novo, a gente está falando de cubo, então eu tenho quantas faces, quantos lados? Eu tenho um total de 6 faces, 6 lados. Para isso, então, já tenho o número de vértices, arestas e faces. O que eu vou fazer aqui é substituir. Vértices, nós temos 8 vértices. Arestas, nós temos 12. Faces, nós temos 6. 8 menos 12 mais 6 vai dar quanto? 8 menos 12 dá menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Ou seja, o nosso resultado ali era para ser 2, não é? Se foi resultado 2, que é o resultado que a gente obteve aqui, isso significa o quê? Que esse poliedro, no caso o cubo, ele é um poliedro convexo. Identificamos ele aqui agora como um poliedro convexo. Ok, gente? Vamos pegar então o nosso segundo exemplo aqui. Nosso segundo exemplo é o seguinte. A figura a seguir é de um bloco retangular, representando por F o número de faces desse bloco retangular, o número de arestas é igual a... Vamos de novo identificar aqui já de cara vértices, arestas e faces. No caso, o número de vértices vai ser quanto? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso do número de vértices, então eu contei ali, né, direitinho, não esqueci nenhum vértice, deu 8 vértices. No caso aqui do número de arestas, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no caso das arestas, nós temos 12 arestas. E faces, quantas vão ser as faces que nós temos aqui? Olha, nós temos uma face na parte de baixo, uma face na parte de cima, e nós temos 4 faces laterais, ou seja, um total, então, de 6 faces que nós temos. Com isso, como que a gente pode escrever, então, o número de arestas? O número de arestas, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? Como que a gente vai determinar isso? Olha, eu sei que o número de arestas é 12. Eu tenho que fazer, então, a relação com o número de faces. O número de faces aqui, de acordo com a letra A, né? Nós teremos, então, 6 mais 2, que dá 8. 8 é o número de vértices. Não pode ser a letra A, porque o número de arestas que nós temos é 12. A letra B, nós temos que o número de arestas é referente a faces mais 3, ou seja, 6 mais 3 dá 9. 9 não é o número de arestas. A letra C, nós temos que o número de arestas é o dobro do número de faces, ou seja, o dobro do número de faces. Faz sentido isso? O dobro é multiplicar por 2, né? 6 vezes 2 dá 12, ou seja, certinho. É realmente a letra C.
E a letra D, a gente está falando que é o quádruplo. O quádruplo, no caso, é multiplicar por 4, né? Igual tá ali 4F, 4 vezes 6 dá 24. Mas não é 24 arestas que nós temos 12. Então ali está errado. A nossa alternativa correta é a alternativa C. Esse também é um dos exemplos que está lá no PET de vocês. E o nosso terceiro e último exemplo aqui é o seguinte. A figura a seguir é de um prisma hexagonal reto. O quadro mostra como 4 estudantes classificaram como verdadeiras V ou falsas F as proposições 1 e 2 sobre esse prisma. Então nós temos aqui para poder analisar com relação à nossa figura, né? Esse prisma hexagonal reto aí. A questão 1 é a seguinte, olha, nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. Vamos ver se isso é verdade ou não? Olha, nós temos uma face aqui para baixo e uma face aqui para cima que são paralelas, ou seja, um par de faces paralelas. Nós temos essa face inclinada aqui desse lado e nós temos essa outra face inclinada desse lado, ou seja, o segundo par de faces paralelas. Seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos essa face aqui inclinada do outro lado da minha figura e essa face aqui na parte de cima também. Então, nós temos 3 faces paralelas. E ainda nós temos todo esse lado aqui, olha, esse lado aqui e aquele lado lá do fundo. 4 pares de faces paralelas, ou seja, a questão 1 ela é verdadeira. Já a proposição 2 é o seguinte, o número de arestas desse prisma é igual ao número de seus vértices. Vamos contar então quantas arestas e quantos vértices tem esse prisma? No caso aqui nós temos, eu vou até fazer de vermelho para dar um contraste maior, olha. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, arestas, nós temos um total de 18 arestas. Vou fazer de preto para contrastar bem aqui agora no vermelho que eu já fiz ali. No caso, as arestas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos aqui no fundinho, aqui, ó, 12. Então, nós temos um total de vértices igual a 12. E o número de arestas desse prisma é igual ao número de seus vértices? Eles são iguais? Não, não são iguais. Então, essa aqui é falsa. Ou seja, quem respondeu a primeira verdadeira e a segunda falsa foi quem? Foi o Arthur. Então, quem acertou as duas classificações foi o Arthur. Então, essa foi a nosso exemplo 3, a nosso último exemplo da nossa aula aqui de hoje. Pessoal, então eu espero realmente que tenham entendido. Quem não entendeu, me manda mensagem lá no WhatsApp que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. E no mais é isso, gente. Até semana que vem, na próxima aula. Bons estudos e